Pessoal, continuando aí, olha esse limite aqui. Se a gente for calcular o limite dessa função aqui, né? Limite dessa função quando x tende a 2, ou seja, se eu substituir 2 aqui no lugar do x aqui em cima, aqui vai dar 0. Se eu substituir o 2 aqui no lugar do x aqui embaixo, vai dar 0. Então, esse tipo de resultado aqui, ou seja, você chegou 0 sobre 0, isso não é um resultado aceitável para o limite. Então a gente fala que isso é uma indeterminação. E toda vez que a gente tem uma indeterminação, quer dizer que você não consegue definir o resultado do limite. Então isso indica que você vai ter que fazer uma conta, né, para conseguir resolver esse problema da indeterminação, né? E aí essa conta vai ser feita em cima da função que a gente está trabalhando, né? E essa conta ela vai depender muito mais dos conceitos de matemática básica que você já tem e traz para a disciplina, do que necessariamente de algo que você vai aprender na disciplina de cálculo. Então, aqui nesse caso, como se trata de uma função modular, a gente precisa reescrever essa função modular sem o módulo, né? Para que a gente possa, então, calcular novamente esse limite, porque do jeito que está, a gente não consegue resolver, né? Então, como se trata de uma função modular, a gente vai observar que temos aqui um módulo de x menos 2. Então, para reescrever a função modular, a gente tem que observar qual é o valor que zera aqui dentro do módulo. No nosso caso, é o 2. E pensar o que acontece com esse módulo antes do 2 e pensar o que acontece com esse módulo depois do 2, certo? Para fazer essa conta, deixa eu até mudar aqui, colocar o x menor do que 2 para o lado de cá, né? Então, para fazer essa conta, eu penso assim, ó, vamos pensar para x menor do que 2. Como que ficaria escrita a minha função, né? Aqui embaixo é 2x menos 4, não vai mudar, porque o que eu estou querendo fazer é reescrever a função sem módulo. E a parte de baixo já não tem o módulo. Agora, a parte de cima tem módulo. Então, eu tenho que verificar se o que está lá dentro do módulo é positivo ou negativo. Se o que estiver lá dentro do módulo é positivo, o módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Ou seja, é só repetir o que está lá dentro. Agora, se o que está lá dentro é negativo, o módulo de menos 2 é 2. Então, se o que está lá dentro é negativo, eu troco o sinal para tirar o módulo. Então, eu vou pensar o seguinte, imagina um valor de x menor do que 2. Por exemplo, 1. Se eu colocar 1 aqui dentro do módulo, vai ficar, no lugar do x, 1 menos 2 é menos 1. Ou seja, o que está dentro do módulo, então, está dando negativo. Então, para tirar o módulo, eu tenho que trocar sinal. Trocar sinal é assim, ó, x menos 2 eu vou colocar como menos x mais 2. Ou seja, eu troquei o sinal do que está dentro do módulo, né? Só que isso ainda não resolve o meu problema de indeterminação. Porque, na verdade, eu só tirei o módulo, mas eu não resolvi o problema de 0 sobre 0. Então, aqui eu vou ter que cancelar alguma coisa em cima com alguma coisa embaixo. E não é qualquer coisa que a gente vai ter que cancelar. Quem está zerando o meu numerador e o meu denominador é o 2. Se o 2 está zerando, quer dizer que eu vou ter que fazer operações de forma que apareçam na parte de cima o x menos o 2 e na parte de baixo o x menos o 2. Sempre com sinal trocado, lembrar da ideia de raiz. Porque se isso acontecer, eu consigo cancelar e possivelmente eu resolvo o problema da indeterminação. Então, por exemplo, se aqui no lugar do 2 fosse 5, teria que aparecer aqui em cima o x menos 5 e x menos 5. E assim por diante, é só trocar o valor. Ó, aqui embaixo eu posso colocar o 2 em evidência. Se eu colocar o 2 em evidência, 2x dividido por 2 vai dar x, menos 4 dividido por 2 é menos 2. Ou seja, eu tenho x menos 2 embaixo, em cima eu não tenho o x menos 2. Mas eu tenho o x menos 2 com o sinal invertido. Então já é suficiente para cancelar, como eu preciso cancelar, como eu disse aqui, ó. Cancelar aqui, ó, observa que aqui em cima menos x mais 2, embaixo x menos 2. A diferença disso para isso é apenas o sinal. Toda vez que eu tenho uma divisão em que a diferença entre o que está em cima e o que está embaixo é apenas o sinal, 5 dividido por menos 5 vai dar menos 1. Sempre dá menos 1. Ou seja, isso dividido por isso dá
menos 1. Então, aqui vai ficar menos meio, que menos 1 sobrou em cima e 2 sobrou embaixo. Então, vai dar menos meio. Ou seja, essa minha função aqui de cima, essa minha função, eu vou até reescrevê-la aqui, ó, quer ver? Ó? Vou apagar isso que está aqui na frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa função aqui, ó, ela também pode ser escrita assim, ó. Quando x for menor do que 2, quando x for menor do que 2, o valor dessa função, como a gente encontrou aqui, ó, vai ser sempre igual a menos meio, certo? Para qualquer valor menor do que menor do que 2 que eu pegar, o valor dessa função minha sempre vai ser igual a menos meio. É isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que para qualquer valor menor do que 2, né? Observa aqui, ó, para qualquer valor menor do que 2, a função vale menos meio. Vou pegar um valor menor do que 2 só para vocês verem que vai dar certo mesmo. Vou pegar aqui o x igual a menos 5. Olha só, se eu colocar o menos 5 aqui em cima, vai ficar módulo. Menos 5 com menos 2 é menos 7. Vai ficar menos 7. Aqui, ó, módulo de menos 7. Embaixo, se eu colocar o menos x aqui no lugar do menos 5 aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes menos 5, que é menos 10, com menos 4 vai dar menos 14. Em cima, módulo de menos 7 é 7 sobre menos 14. Ó. Mais dividido por menos vai dar menos. 7 e 14 eu divido por 7, vai dar 1 sobre 2. Ou seja, vai dar menos 1 sobre 2, que é o que eu falei aqui. Ó. E qual vai ser o valor dessa minha função quando x for maior do que 2? Então, vamos voltar aqui para baixo. Ó. F de x igual. E embaixo vai ser 2x menos 4, como está aqui. Ó. Agora, vou reescrever isso aqui sem módulo. Aqui é módulo de x menos 2. Eu preciso determinar se lá dentro é positivo ou negativo. Pensa um valor de x maior do que 2, 3. Põe 3 no lugar do x. 3 menos 2 vai dar 1. Ou seja, o módulo de x menos 2, né, que é o que está lá em cima, tem lá dentro valores positivos. Se o que está dentro do módulo é positivo, eu posso simplesmente retirar o meu módulo. Aí eu vou ter isso aqui. Ó. Observa que aqui eu tenho x menos 2. Embaixo, se eu colocar o x em evidência, eu tenho essa situação aqui. Ó. Se eu colocar o x, não, se eu colocar o 2 em evidência. Cancelando x menos 2 com x menos 2, a resposta que eu encontro é meio. Então, o que eu estou afirmando? Que se o x é maior do que meio, maior do que 2, o valor da minha função sempre vai ser meio. Vou também fazer um exemplo aqui para vocês verem que vai dar sempre meio mesmo. Vamos pensar num valor de x que seja maior do que 2. Vou pensar um valor qualquer aqui. Vou pensar x igual a 11. 11 não é maior do que 2? Vou colocar no lugar do x para ver qual é o valor do y. Colocando aqui em cima vai dar módulo de 11 menos 2. Colocando o 11 aqui embaixo, ó, 2 vezes 11 vai dar 22 menos 4. 11 menos 2 é 9. Módulo de 9 é 9. 22 menos 4 é 18. 9 sobre 18, dividir por 9. Dividindo 9 por 9 vai dar 1. Dividindo 18 por 9 vai dar 2. Ou seja, vai dar meio, que é justamente o que eu tinha falado aqui. Então, o que a gente vai fazer para resolver a indeterminação? Olha só, ao invés de calcular o limite dessa função aqui, eu vou calcular o limite dessa função aqui, ó, porque é a mesma função, só que ela foi escrita sem o módulo. Então, vamos calcular o limite nessa nova função aí. Então, nessa nova função, se eu for calcular o limite da função quando x tende a 2, eu vou perceber que existe a necessidade de calcular limite lateral por ter uma função para menor e uma função para maior. Então, fica assim, ó, limite com a função quando x tende a 2 pela esquerda. Se x tende a 2 pela esquerda, a função vale menos meio. Se ela vale menos meio, né? Então, na hora de substituir o x por 2, como não tem x para substituir, o resultado vai continuar sendo menos meio. A gente fala que o limite de uma função constante é a própria função constante. Ou seja, se não tiver x, o resultado vai ser o mesmo. Limite da função quando x tende a 2 pela direita. Se x tende a 2 pela direita, ele é maior do que 2. E nesse caso, a função vale meio. Ó. De novo, como não tem x para substituir, o resultado vai ser meio. A resposta à esquerda é diferente da resposta à direita. Então, quer dizer que não existe o limite da função quando x tende a 2. Ou seja, nesse caso, como tinha dado uma indeterminação, eu precisei reescrever a minha função e aí percebi que era necessário o cálculo do limite lateral. E a gente chegou à conclusão que não existe o limite no ponto 2. Beleza?